Fala, Fenômeno Azul! Boa noite, salve, salve, bom domingo. Vocês pensavam que a gente não ia, né, gravar vídeo. Estamos aqui para gravar vídeo. É o único de hoje, mas acredito que muito informativo, né? Vamos falar de, lógico, Copa do Mundo. Hoje sem informações do Clube do Remo, então não vou vir aqui inventar nada para vocês. Não gosto de gravar esse tipo de vídeo, mas a gente tem que falar que é muito melhor estar de férias, né? Mesmo estar de férias, tentando contratar, vai dispensar jogadores. Inclusive, tem jogador lá na Copa do Mundo do Remo, né? O cracaço Léo Andrade estava no Jogo do Brasil ontem, além de ruim, é pé frio, né? Um jogador que o Remo tenta a qualquer custo se livrar e tem que se livrar. E foi levar lá, né? O seu pé de iceberg lá para os Estados Unidos no jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Do outro lado, não estão de férias, estão entrando no cacete, né? Se preocupam tanto com o Remo. Eu pensei até que era o Internacional de Porto Alegre jogando, mas não, era Inter de Limeira, né? Inter de Limeira do interior de São Paulo. Tem time aí que tá a 3 pontos de sair da zona da Série A. E tem dois times que está a 2 pontos de sair da zona da Série C, a zona de classificação. É isso aí. Cada um joga as cartas que pode, né? A gente, se Deus quiser, em mês que vem, em julho, volta a jogar a Série A e vamos jogar a Série A, porque, ser bem sincero, eu tô com saudade, né? Essa nossa seleção brasileira aí, isso é uma heresia, né? Dizer que isso é uma seleção que preste, né? Muito longe, uma seleção que infelizmente vai nos trazer uma tristeza maior ainda no decorrer, né? Tem 2 jogos, Haiti e Escócia, que tome cuidado contra Haiti e Escócia, e depois, meu amigo, vai pegar Japão e Holanda, que acabou, né, de acontecer ainda há pouco, um bom jogo de bola, 2-2, tá? E a gente vai fazer um resumo aqui dos jogos da Copa do Mundo até então, né? Daqui a pouco tem jogo de novo, mas vamos resumir, senão a gente vai ter que gravar vídeo aqui meia-noite, né? Que é o horário mais ou menos quando acaba a última partida de domingo, e a gente vai fazer um resumo aqui para vocês. Vou fazer um resumo aqui que eu já fiz em live, mas vou fazer aqui em vídeo, tá bom? Galera, assim, México e África do Sul, né? Foi o primeiro jogo, o país anfitrião contra a fraquíssima África do Sul, né? A seleção não tem qualidade para estar disputando entre os grandes, vai para lá, né? Lógico, é um orgulho para a sua nação, mas a gente sabe que não dá para concorrer a nada, a não ser aqueles 3 primeiros jogos. Deve ser uma equipe que vai ficar de fora, inclusive da fase de grupos. México 2, África do Sul 0. A seleção mexicana também bastante limitada para uma seleção que queira almejar algo, né? Mais lá na frente também é uma seleção que talvez passe de fase pelo seu grupo ser fraco, né? E também pela questão de estar jogando em casa com a força da sua torcida, né? O México que está no grupo A, a gente vai pegar aqui os grupos, né? México que tem Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul, né? Então a gente sabe que são seleções fracas, né? São seleções fracas e o México deve passar aí ao lado da Coreia do Sul, né? Que já ganharam o seu primeiro jogo. A gente vem para cá para falar também de Coreia do Sul e Tchequia, né? Coreia do Sul virou a partida. É um futebol que me surpreendeu. Não vou dizer que foi a grande surpresa da Copa até então, mas me surpreendeu. A República Tchequia, assim como também a Bósnia, né? Dois países da Europa que jogam um futebol muito feio, um futebol muito reativo, um futebol de bola parada, com escanteio e faltas, né? Um futebol que não me agrada, tá? E a República Tcheca mereceu perder para a Coreia do Sul de virada. Coreia do Sul que lutou até o final e foi premiada com os 3 pontos, né? Então, no grupo A, México e Coreia do Sul estão lá na frente, África do Sul e República Tcheca lá atrás. Uma vitória do México, uma vitória da Coreia do Sul classifica os 2 times, tá? Então, grupo A aí, né, se foi. Vamos agora para o grupo B, os jogos de ontem, os jogos de sexta-feira. Tivemos Canadá 1, Bósnia 1 e tivemos Catar 1, Suíça 1. Vamos falar aí pela questão do grupo, né? Bom, galera, Canadá e Bósnia, né? 2 times com futebol diferente, né? Distinto um dos outros, mas
A Bósnia, assim como eu falei ainda há pouco, um futebol muito feio, igual a República Tcheca, de bola parada, de bola alçada na área. E o Canadá um pouco mais com a bola no chão, mas se amarrou. Um time que não consegue propor jogo. Então, dois times reativos, não poderia dar nada mais do que diferente que o empate, o resultado justo da partida, 1-1. Tivemos Catar e Suíça, né? Todo mundo tinha que o Catar seria uma das times mais fáceis de se ganhar, né? Uma das seleções, perdão, mais fáceis de se ganhar, uma seleção que iria levar goleada a qualquer momento. Pois é, a Suíça fez 1-0, teve 3 a 4 chances claras de gol para fazer 2, 3-0. Não que é uma grande seleção a Suíça, não. Muito limitada também para quem quer algo a mais, igual o México, né? Igual o Canadá e tal. Então, algo que pode até passar de fase, mas que não vai passar muito ali da outra eliminatória, né? Dependendo, lógico, dos adversários, mas não deve chegar longe na Copa do Mundo. E aí o Catar foi para cima, lutou, né? Lutou, assim como a Coreia fez, lógico, não com a qualidade da Coreia, mas lutou, né? Não se entregou, não era aquela carne assada e conseguiu empate no final, no último lance. Digo também com resultado justo pela luta do Catar e pela falta de eficiência da limitada seleção da Suíça. Tivemos pelo grupo C, né? E aí vamos falar da seleção brasileira, né? Uma seleção que eu já falei ontem no pós-jogo, com limitações técnicas, uma seleção com limitações táticas, onde o Ancelotti mostrou que é mais um do mesmo, né? Já se vendeu quando levou o Neymar para a Copa, já se vendeu quando não escala o Endrick como um atacante titular, e ontem, inclusive, além de não ter escalado mesmo como titular, também deixou no banco de reservas até o final, colocando o Rafinha de ponta como um falso 9, mudando o sistema 4-2-3-1, que não estava dando certo, para o 4-2-4, sem ter atacante e sem ter meio campo para municiar esse atacante que não teve ontem, que foi improvisado, que era o Rafinha, ou seja, uma bagunça, não poderia ganhar em cima da razoável seleção do Marrocos, que também não tem nada demais. No fim da conta, o Brasil acabou com um bom empate, depois de um futebol muito mal jogado, né? O Marrocos, se tinha alguém que merecesse a vitória, seria a seleção marroquina. Acabou o empate, sendo aí bom para a seleção, né? E falando ainda de grupo C, Haiti e Escócia. Olha, para quem acha que o Brasil vai ganhar do Haiti e da Escócia com facilidade, não pelo Haiti e Escócia serem ótimas seleções, mas o Brasil, pela fragilidade, vai ter muita dificuldade. Até mesmo, olha o nível que nós chegamos. Eu estou preocupado com a seleção de Haiti, galera. Pode até ganhar. 2-3-0, sim, mas vai ter trabalho, tá? Escócia, mais ainda, né? Uma seleção limitada, mas o Haiti vendeu caro a derrota e a Escócia, né, ganhou um pouco ali com sufoco, mas o Brasil não fica longe, né? Então, pelo que eu falei, o Marrocos deve se classificar e, meu Deus, Brasil, Haiti, Escócia, principalmente Brasil e Escócia, que já tem 3 pontos, vai lutar pela outra vaga. Que nível nós chegamos. E agora vamos falar do grupo D, né? Aí eu volto lá para trás, para sexta-feira, para falar de Estados Unidos e Paraguai. Aí esse sim, até agora, os Estados Unidos foi a melhor seleção, o melhor futebol apresentado até então. Em cima do Paraguai, que se classificou com poucas derrotas. A melhor zaga das eliminatórias sul-americanas, que levou 10 jogos, 10 gols, perdão, em 19 jogos, levou 4 gols em apenas uma partida. Foi totalmente envolvido pelos Estados Unidos, o Paraguai que jogou no 4-4-2 não mudou de jeito, maneira alguma, e 4-1 foi barato, poderia ter sido 7, 8, tá? Isso aqui, tô falando a realidade do jogo, né? Eu assisti todo o jogo. Os Estados Unidos ganhou de 4-1 do Paraguai, né? Pisou em cima da equipe paraguaia, que ficou sem reação, ainda conseguiu fazer um golzinho numa falha individual de marcação, né, do volante dos Estados Unidos, estava sem cobertura a zaga. O Paraguai fez o único gol, os Estados Unidos ganhou, goleou e convenceu, para mim, a grande surpresa da Copa até então. Falando ainda do grupo D, tivemos ontem, perdão, né? Hoje, Austrália e Turquia, na madrugada de hoje, 1h da manhã, uma surpresa, tá? Eu esperava que a Turquia fosse ganhar o jogo, ou empatar no mínimo. A Austrália se defendeu muito bem, saiu nos contra-ataques e ganhou da Turquia, que tem alguns jogadores que jogam na Europa, né? Diferente da Austrália, que não tem tantos assim. Venceu por 2-0, né? Foi merecedor pela forma tática de jogar,
não tanto pela técnica, mas futebol não se ganha com a técnica, né? Se ganha com vontade e com bola na rede também. Austrália 2, Turquia 0. Tivemos ainda há pouco, mais cedo, Alemanha 7, Curaçao 1. O Curaçao foi escorraçado, né? 1-0 para a Alemanha com 2 minutos. Curaçao empatou a partida. É. E aí, será que nós teremos a grande surpresa da Copa depois dos Estados Unidos? Não. E aí, meu amigo, 2-1, 3-1 no primeiro tempo, depois 7-1, já está tendo encarnação nas redes sociais, lembrando 7-1 na Copa do Brasil em 2014, né? Brasil passando vexames e atrás de vexames, uma seleção que já foi temida por todos, hoje é chacota por todos, mundialmente falando. Alemanha 7, Curaçao 1. Resultado óbvio que iria acontecer, né? O 7-1, 6-1, 4-0, 5-0, uma goleada já era esperada e a seleção alemã não deixou para menos. Tivemos ainda há pouco um primeiro tempo meio xoxo, mas o segundo tempo muito bom, aonde Holanda e Japão deverão ser os adversários da seleção brasileira, né? A Holanda fez 1-0, o Japão empatou, a Holanda fez 2-1. Japão empatou também no finalzinho e foi um ótimo jogo no segundo tempo. Duas seleções que também jogam futebol totalmente diferente. A Holanda com mais posse de bola, com uma bola no chão, tentando fazer aquilo que os jogadores fazem na Europa, mas muito diferente do que o Brasil também consegue fazer. Né? Jogadores que tem Rafinha, tem não sei quem, tem Bruno Guimarães, tem não sei quem, não consegue jogar assim a seleção. A Holanda é a mesma coisa. Uma seleção que tem jogadores muito bons, né, que jogam na Europa, como o Van Dijk, zagueiro consagrado, já foi escolhido um dos melhores zagueiros do mundo, hoje também está ali no top 5, né, tem o Gakpo também, grande jogador, mas e outros também que não conseguem jogar o que jogam no clube. São jogadores de clube, não são jogadores de seleção, e uma seleção também, para mim, holandesa, muito limitada taticamente, muito mal treinada, assim também como o Brasil, com algumas jogadas de bola aérea com bons jogadores. O Japão, por outra hora, não é um grande futebol, porém aquele Japão de 10, 15 anos atrás ficou para trás, é um time que ainda não aprendeu a se defender, né? É um time que deixa muitos espaços, tem certas limitações táticas, mas é um time que, assim como 10 anos atrás, né, é um time, é uma seleção que corre muito, é uma seleção de muita vontade, de aplicação tática, muito obediente taticamente. E hoje, né, tem com alguns jogadores altos, que lembram muito os jogadores europeus, e com alguns jogadores com técnicas, né? Então, deixando aquela geração lá atrás de Nakata e outros jogadores, hoje em dia o Japão consegue ter um time mais técnico. Não à toa empatou. E Holanda e Japão podem ser o adversário da seleção brasileira, se a mesma passar de fase. E espero que passe, senão seria a única vez na história do futebol mundial de Copa do Mundo o Brasil não passar de fase. Então, é o que no mínimo a gente espera que o Brasil supere Haiti e Escócia para pegar a Holanda e Japão, que não tem nada demais. O Brasil, se conseguisse se superar na força de vontade, conseguiria passar aos trancos e barrancos, de uma Holanda e Japão. Daqui a pouco estaremos Costa do Marfim e Equador, né, às 8 horas. Não seria o último jogo, né? Penúltimo. Depois Suécia e Tunísia, encerrando domingo de Copa do Mundo. Então, um resumo da Copa do Mundo, né? Um pouquinho de cada time, mas fica a frustração da seleção brasileira, não diria que é a decepção da Copa, tá? Já esperávamos algo. Foi muito abaixo do que a gente esperava, mas nada além do que possa ser uma decepção. Para mim, a seleção não é decepção, é isso mesmo, não vai passar disso. A grande surpresa até agora é a equipe dos Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos, estadunidense, né? E para mim, a grande decepção é o Paraguai, que foi bem na Copa do Mundo, nas eliminatórias da Copa do Mundo, e foi a grande decepção até então. Para mim, então o jogo ficou marcado, Estados Unidos, a grande surpresa, Paraguai, para mim, a grande decepção da Copa do Mundo até então. Falando em decepção, tem time que não tá de férias, que tá decepcionando. Tem time que tá de férias, tá na manhosa, trabalhando para trazer bons jogadores. Está 3 pontinhos só de sair da zona de rebaixamento. Tá bom? Valeu, galera. A gente volta amanhã com mais vídeos do Remo. Esperamos que com informações do Remo para trazer para vocês. Valeu, uma boa noite. Bom final de Copa do Mundo. Fui.